Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o estudo de processo penal militar. Algumas regrinhas básicas antes da gente iniciar, antes da gente começar a falar do processo penal militar. Porque nós temos como base sempre o processo penal. Estudamos sempre com base no processo penal. Agora, eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque nós vamos estudar o processo penal militar com as suas regras. Então, o foco da aula vai ser o quê? Serão as regras do processo penal militar. Eu não vou ficar trabalhando aqui conceitos genéricos que são trabalhados também no processo penal comum. Eu vou trabalhar só aquilo que interessa no processo penal militar. Então, se você estiver me assistindo, mas como que eu tenho que estudar, professor? Preferencialmente, você estude lá primeiro o processo penal comum e depois você vem estudar aqui comigo. Ah, não, professor, eu só quero estudar o processo penal militar. Então, fique tranquilo, você vai dar conta, você vai conseguir. Eu estou falando que às vezes o estudo, para ficar mais completo ainda, é melhor ter uma base do processo penal comum. Mas fiquem tranquilos. Ah, professor, quero só estudar processo penal militar. No meu edital só traz processo penal militar e não traz o processo penal comum. Então fique tranquilo. Você vai dar conta com a nossa aula, tá certo? A aula de hoje é sobre a aplicação da lei de processo militar e a sua aplicação. Então, é do artigo 1 ao artigo 6º. Então, iniciando, vamos falar do processo militar e a sua aplicação. Gente, olha só que interessante. Por que o processo e por que o Código Penal? O Código Penal, ele traz o quê? Ele traz o crime. O Código Penal traz o crime. E o Código Processual Penal Militar, ele traz o processo. Isto é, se o sujeito, ao cometer um crime, o que acontece? Ao cometer um crime, ele tem que ser julgado. E ele vai ser julgado de acordo com as regras do processo. Então, quando existe um crime, para o sujeito ser considerado culpado ou inocente, ele tem que ser submetido a um processo. Esse processo é o quê? É um conjunto de procedimentos que visam o quê? Visam resguardar vários princípios constitucionais, como o princípio da ampla defesa, do contraditório, para que ele possa, ao final, ter tido um julgamento justo. Então, o processo é a forma e quais são as regras ao qual aquele sujeito que está sendo acusado da prática de um crime vai ser submetido. Interessante que no processo penal militar, ele tem um regramento próprio. Por que ele tem um regramento próprio? Porque nós estamos lidando com o julgamento de crimes militares praticados por militares. E, consequentemente, nós devemos tomar muito cuidado com relação a esse processo. Só que, para existir esse processo, é necessário que... Deixa eu pegar aqui, gente. Para existir esse processo, é necessário um ponto muito importante. Qual ponto importante? A gente diferenciar lei penal e lei processual penal. Porque a lei penal, nós trabalhamos lá na parte geral com relação ao Código Penal Militar. Quem fez o curso comigo do Código Penal Militar viu as regras da lei penal. A lei penal traz a definição de crime. A lei penal tem um princípio básico, que é o princípio da irretroatividade da norma penal, ou o princípio da anterioridade da norma penal. Significa que nasceu a lei, dali por diante que ela vai ser aplicada. Ela não pode ser aplicada a fatos
anteriores. Então, imaginar o seguinte, a lei foi criada, ela só vai ser aplicada do momento da criação em diante. Professor, tem como ser aplicada retroativamente? Sim, desde que é para beneficiar o acusado. São algumas regras básicas que no processo penal são diferentes. No processo penal são diferentes. A lei processual, ela tem um regramento diferente da lei penal. Então essa é a primeira observação que eu quero que vocês ponham aí no caderno. Que as regras, elas são diferentes. Mas que a finalidade das leis processuais é o quê? É tornar o processo dentro das garantias constitucionais, maduro o suficiente para poder julgar um crime militar. E é interessante porque quando que se aplica o processo penal? Quando que se aplica o processo penal militar? Detalhe muito importante. O processo penal militar, então vamos botar aqui, o processo penal militar, a lei processual militar, vamos botar melhor assim, a lei processual militar, ela é aplicada tanto em tempo de paz, como também em tempo de guerra. Em tempo de paz e em tempo de guerra. Professor, por que isso? Porque o Código Penal Militar vai o quê? Vai julgar os crimes militares. O Código Processual Penal vai trazer as regras de julgamento dos crimes militares. E os crimes militares, eles podem ser praticados em tempo de paz e em tempo de guerra. Logo, se existem crimes praticados em tempo de paz e existem crimes praticados em tempo de guerra, consequentemente, o Código Processual Penal Militar também tem que trazer regras com relação aos crimes praticados em tempo de paz e os crimes praticados em tempo de guerra. Tem que trazer como é que se julga esses crimes. Então, quando cai na prova a seguinte pergunta, a lei processual penal militar vai ser aplicada quando? Em tempo de paz e em tempo de guerra. Professor, aonde vem escrito isso? Isso vem previsto no artigo 1º do Código Processual Penal. Vamos lá. Lá diz assim, o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas nesse código, assim, em tempo de paz, como em tempo de guerra, salvo legislação especial. Isso significa que a regra é que nos crimes militares cometidos em tempo de paz ou em tempo de guerra, irá se aplicar a lei processual penal militar nestes crimes, no tempo de paz e no tempo de guerra. Salvo, ele traz uma exceção, salvo com relação ao quê? A legislação especial. Professor, como assim salvo legislação especial? Existem situações em que o Brasil ele é signatário de tratados. O Brasil ele é signatário de tratados internacionais. E como o Código Penal Militar envolve questões de guerra, pode ser que alguns tratados internacionais tragam algumas regras específicas com relação a alguns crimes praticados em tempo de guerra ou até mesmo em tempo de paz. Dependendo do tratado e dependendo das normas que o Brasil se submeteu a esses tratados, as normas processuais, deixar bem claro, não estamos falando de normas penais, normas processuais, então o modo de julgar, a forma que vai ser julgado, as garantias desse julgamento,
poderão ser aplicadas normas processuais de âmbito internacional, isto é, de legislação especial. Por isso fala, salvo legislação especial. E isso vai depender do caso concreto, do momento em que o crime for praticado. O senhor tem exemplo? Não, não tem exemplo, porque tudo vai depender do caso concreto, tá certo? Outra coisa importante é o seguinte, início de novas normas. Isso cai muito nas provas de concurso público, muito, despenca, então põe essa observação importante. Então eu falei que as normas processuais penais, elas são aplicadas em tempo de paz ou de guerra, essas do Código, salvo se houver uma legislação especial que traga algo diferente, mais específico. Professor, como assim início de novas normas? Vamos imaginar o seguinte, existe uma norma processual, A, e ela foi revogada pela norma processual B. Ela foi revogada. Mas acontece que o processo ainda está correndo. Existe ainda um processo. Isto é, o sujeito está respondendo a um processo penal militar, um crime penal militar, e a lei processual era a lei A. E ele está respondendo a este processo, e essa lei processual foi revogada pela lei B, que trouxe outras disposições. Aí o que cai em prova é o seguinte, lei processual penal, ela só irá retroagir se for para beneficiar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite muito importante para você que está estudando aí as aulas do nosso querido professor Pedro Silas. O professor Pedro Silas é o nosso professor que dá lá concursos há muitos anos, desde 2012. Ele está conosco aqui, professor Pedro Silas, né? Claro, o professor Pedro Silas tem uma isolada, ele gravou uma isolada muito importante, uma isolada focada aí para o pessoal de carreiras militares, para CFO, para soldado e assim por diante. E ele tem a isolada, como você bem sabe aí, a isolada de direito processual penal, né? Então, direito processual penal, professor Pedro Silas aqui, super atualizado, né? Aula, você vai ter direito, claro, a assistir o restante dessa videoaula, acesso durante 30 dias, durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, e um investimento aí de apenas R$20, é isso mesmo, R$20 você terá direito aí a assistir essa aula, esse curso, essa isolada do professor Pedro Silas, quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau.